Olá, Fera GGE. Estamos aqui com parte da equipe de matemática. Eu, professor Gustavo. Professor Fábio Soares Piauí. Marconi Souza. E vamos fazer um breve comentário do vestibular que vocês fizeram hoje, a UPE tradicional para a entrada na universidade em 2013. Vou começar falando, Fera, da questão número 1. A questão número 1 é uma questão de aritmética envolvendo mínimo múltiplo comum. Ele dá o tempo de 3 caminhoneiros em dias. Um vai almoçar num determinado restaurante a cada 12 dias, o outro a cada 15 dias e o outro a cada 8 dias. E a partir desse cenário, ele faz perguntas envolvendo mínimo múltiplo comum. A resposta correta é a letra C, que diz que apenas o item 3 ele é verdadeiro. A questão 2, com o professor Marconi. A questão 2 é uma questão bem contextualizada, que ela fala aqui das competições olímpicas, né? Se você deve recordar, a questão de gráfico, você fez a prova hoje de manhã, né? Mas é uma questão muito tranquila. Ela tem por gabarito a letra C, né? Caso não seja quebrado nenhum recorde na Olimpíada de Londres, o número de recordes quebrados na Olimpíada de Sydney seria o mesmo recorde quebrado em Atenas e Londres juntos. É uma questão boa, uma questão bem atual, mas não exigia muito tempo e conhecimento do aluno. E aí? Bem, a questão número 3, uma questão de geometria plana, relativamente muito simples, uma questão inclusive que se assemelha às questões da prova do Enem, onde ele dava os 2 retângulos e depois colocava o mais fininho sobreposto ao retângulo mais gordinho, gerando aí uma área churada de um paralelogramo. Então, na realidade, era o Fera traçar a diagonal, veja, Fera, traçar a diagonal aqui do paralelogramo e teria 2 triângulos retângulos. E aí, um desses triângulos retângulos encaixava aqui e você tinha um retângulo de lados medindo 4,5 e 8. Produto de 4,5 por 8, 36, que é a resposta, uma questão muito simples. Letra? Letra E. Marconi, questão 4. Bem, a questão 4 é uma questão de quadrática com exponencial. Ela é do gráfico, análise gráfica, quando você tem uma parábola para baixo e uma curva. Ele dá 2 funções e pede g de menos 1. Muito simples, o aluno simplesmente igualava o y igual a 4, achava o x, já sabia que o b era 4, que é o ponto que o gráfico toca o eixo, substituía e achava por gabarito letra C, 3. Piauí, questão 6. Questão número 6, Feras. Com certeza os Feras tiveram uma dificuldade para entender o que o cidadão disse e o que ele pediu, né? Nessa questão. É um texto muito confuso, muito complicado. Ele dá como gabarito 21, ou melhor, 2,1 litros, letra C. Mas, na realidade, ele afirma que são 13 cubos, sabendo que não há cubos escondidos. Aí a questão, se não há cubo escondido, e ele quer que pinte a peça toda, e isso o texto também não deixa muito claro, e aí e as faces dos cubos que são aparentes, que estão para dentro, elas serão pintadas também ou não? Se forem pintadas, não vai dar o gabarito que ele está oferecendo, na realidade não teria. Então, muito confuso, e seria muito interessante no site da UPE eles lançarem um comentário sobre essa questão, que eu acho que tem um gabarito, um texto muito confuso. O Piauí, quando ele diz que não tem cubos escondidos, pela figura se conta os 13? Não, pela figura não se conta os 13, então já é 14. Já é um problema. E não 13. Então, já é um problema que eu acho que o bom senso diz que eles deveriam repensar isso aí e colocar algum tipo de comentário a respeito para poder esclarecer, porque na realidade, eu fiquei confuso, quase confuso. Tranquilo. Gustavo, você ficou confuso? Fiquei por uma razão muito simples. O texto diz uma coisa e ele mostra outra. E outra coisa, ele não disse a figura vai ser pintada por completo, inclusive as faces dos cubos que estão aparentes, mas as faces estão escondidas. Então, isso está muito complicado, eles deveriam ter colocado uma coisa mais nítida. Ele não conseguiu passar pelo texto o pensamento dele. Então, isso que aconteceu. E a gente não consegue ler pensamento. Tem que ver o que está no texto. O texto não está legal. Exatamente. Eu vou aproveitar, Piauí, nessa página e comentar a questão 8, que é bem interessante. A questão 8 é uma mesa com 8 lugares, Marconi, você estava até ajudando, mostrando aí na tela, e que 8 amigos vão sentar nessa mesa, com a exigência de Amaro e Danilo sentarem frente a frente. Então a ideia é a seguinte, Fera, escolher um lugar para Amaro sentar. Amaro pode sentar em qualquer um dos 8.
Lembre que quando Amário escolheu o lugar dele sentar, indiretamente também já está escolhido o lugar de Danilo, que tem que ser na frente de Amário. Então, 8 opções para Amário, 1 opção para Danilo, que é sentar na frente de Amário. Com isso, Piauí, restaram 6 pessoas. Fatorial de 6. E 6 lugares, fatorial de 6. Então seria 8 vezes o fatorial de 6. Letra E, 5.760. Piauí, e a questão 9? A questão número 9, Gustavo, Marconi, vocês concordam comigo que dentro de um programa onde ele coloca estudo da reta, estudo da circunferência, é verdade. E aí ele coloca uma questão, a única questão de geometria analítica, que na realidade o cidadão, o fera, principalmente o fera GGE, que estudou bem a parte de funções com os amigos Marconi e Gustavo, não precisa nem ter estudado geometria analítica na vida para resolver essa questão. Com função do primeiro grau, função do primeiro grau estava resolvida. Então, eu, na realidade, lamento o grau de dificuldade baixíssimo da questão de geometria analítica que ele colocou. Foi a única geometria analítica? A única de geometria analítica na prova, a única. Se Piauí me permite falar, foge um pouco do histórico da UPE, porque a gente conhece a UPE por geometria analítica e principalmente circunferência. A gente não vê a presença de nenhuma questão de circunferência. É lamentável. Exatamente. Questão 11? A questão 11. A questão 11 nós estávamos discutindo sobre ela. A gente problemática. É problemática mesmo, eu vou dizer por quê. Ele bota P, contextualiza, fala da seleção dos Jogos Olímpicos, tá muito bonito o texto, tá, tudo bem. Aí ele fala da moda, tudo bem. A mediana, o aluno faz com facilidade, até porque os termos já estão em ordem crescente, tá muito fácil. Mas no item 3, ele diz assim, como é de 27 anos a idade média do conjunto P? A idade média não é 27. Se você somar os 12 elementos de P e dividir por 12, que é a média, vai dar superior a 27. Então isso já é um problema. Isso já é um problema. Outra coisa, mesmo que ela tivesse certa, quando o aluno fosse fazer o desvio médio, tem um problema aqui. O correto seria o desvio absoluto médio. Porque quando ele faz a diferença do suposto 27 para 28, aí seria menos 1, no caso 1 em módulo, que no caso é o valor absoluto. Então ele oferece o gabarito como letra E, mas aqui no consenso a gente chega à letra A. Vamos esperar a resposta da banca. Porque a letra E, Marconi, diz que é verdadeiro 1 e 3. Como a gente discorda do 3, fica como verdadeiro só 1. Exatamente. Eu vou falar agora da questão 12. A questão 12, ele fala de um reservatório de água que está vazando numa taxa constante. Então é uma questão bem interessante que você trabalha também a parte aritmética. Então você faz a diferença dos volumes em litros que foi perdido num determinado tempo e com isso você vai ver quanto tempo você tem para que o tanque fique todo esvaziado. Uma questão bem interessante de aritmética. Resposta letra E. A questão 15, Piauí. A questão 15 é a questão que terá que ser isso aqui, fera. Olhem, isso aqui, ó. Nula. Porque essa operação vetorial que ele dá aí, o módulo dessa operação vetorial tem como resposta raiz de 92 e não tem alternativa aí. Fatorando não se encaixa em nenhum caso. Na realidade, o gabarito que ele dá, que é 4 raiz de 3, seria o módulo do vetor U mais o vetor V e não menos. Então essa questão ela tem que ser nula, pois não oferece alternativa para o fera marcar. Eu queria, dá licença, Gustavo, falar sobre a 15 nula, a 16 nula. Mudança de gabarito, a 11. E a 14 eu queria também posicionar, que foi a única questão que aconteceu de geometria espacial, uma questão de tetraedro regular de pirâmide, que envolve aí o cálculo do valor, né, do material para construir a pirâmide. Então eu também lamento o baixo grau de dificuldade dessa questão na prova. Última questão da prova, a questão 16 de probabilidade, uma questão também bem tradicional. Ele fala de um grupo de 10 pessoas que querem fazer intercâmbio. 3 querem ir para o Chile e 7 para a Espanha. De forma aleatória vai ser sorteado 2 pessoas. Qual é a probabilidade que os 2 sorteados tenham como preferência o Chile? Fórmula tradicional de probabilidade. Número de casos favoráveis sobre possíveis. Possível. Combinação de 10 para 2. Por que combinação? Porque a ordem não é importante. Dá 45. 10 pessoas à disposição para brigar por 2 vagas sem a ordem importar. E favorável. Como eu quero que o grupo seja do Chile, dos 3 eu preciso escolher 2, que dá 3. 3 por 45, simplificando, letra B, 1 para 15. No modo geral, consenso da equipe de matemática do colégio GGE. A prova da UPE, fera, ela mudou.
E ela mudou, no meu entendimento, para um nível específico, para um nível técnico mais baixo do que era antigamente. Ou seja, ela está uma prova mais parecida com a prova do Enem, com a proposta do Enem. Então, assim, muita interpretação, muito texto, datas de 1 de outubro, 10 de dezembro. O aluno perde tempo contando, né? Exatamente. Então, assim, muita interpretação de texto, muita variação e a em parte cima. técnica mais suave. Matematicamente, uma prova menos exigida. uma prova suave. Eu venho a lamentar isso, mas é a proposta, é a nova proposta, a gente tem que seguir essa cartilha, exatamente. Bem, o que importa, Fera, é que você tem que continuar na mesma linha. Você estudou direitinho, tá tudo dentro dos conformes, né? Aqui deixa a gente se enganchar aqui na prova, mas você continua a passos largos. Então amanhã já é outro dia de prova, cabeça fria, então vamos seguir em frente o barco. E não esqueça, né? Que venha a segunda fase. Porque nós aqui do GGE estamos sempre ao seu dispor, porque GGE é educação para toda a vida. Obrigado, Valeu, Fera. Valeu.